A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton em mais uma palavra de fé. Querido, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Por isso, cuide bem dessa herança. Não deixe que o mundo seja a escola dos seus filhos, mas transforme a sua casa numa faculdade. E vocês, pais, que sejam os seus professores. Hoje falaremos o que as escolas não ensinam. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria, querido, de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você venha pegar o seu celular aí, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe o seu comentário e seja um missionário. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você não pode ir até São Paulo para levar uma mensagem, mas através do WhatsApp você pode compartilhar essas mensagens de fé. Querido, o segundo recado que eu gostaria de dar a vocês é que toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live temática com temas da Bíblia que talvez você ainda não conhece. Para tirar suas dúvidas, nós vamos estar realizando essas lives e a gente vai estar interagindo com vocês através do chat, onde vocês vão fazer as perguntas sobre aquele tema e a gente, na medida do possível, a gente vai estar respondendo então essas questões. Querido, aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, diz assim, versículo 6: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, jamais se desviará dele. O livro de Provérbios, querido, foi escrito por Salomão, e Salomão, ele registrou aqui vários conselhos. Aqui existem vários versículos que nos ensinam como educar nossos filhos. Eu poderia, querido, estar lendo vários deles, mas o nosso tempo ele é curto, então a gente vai estar aprendendo alguma coisa sobre como ensinar os nossos filhos. Querido, alguns pensam que é na escola, que a escola é o papel, que o papel dos professores da escola é educar nossos filhos. Mas a educação, ela vem de dentro da nossa casa. Os filhos, eles aguardam a instrução dos seus pais. Antes de eu começar a comentar aqui esses textos bíblicos, eu gostaria de ensinar um princípio para você. Tem que haver coerência entre aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos e aquilo que nós praticamos em casa diante deles. Não adianta nada, querido, você pegar a Bíblia, você querer ensinar uma coisa aos seus filhos, se você vive outra realidade diante deles. As crianças, elas amam imitar os seus pais. Por isso, vigie com as suas palavras, com as suas ações diante deles, porque uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Querido, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Salomão está registrado no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 18, só a parte A do versículo. A primeira lição é que correção tem prazo de validade. Vou repetir. Correção tem prazo de validade. Provérbios 19, 18. Corrija o seu filho enquanto há esperança. Querido, Salomão está nos ensinando que nós devemos corrigir e ensinar os nossos filhos enquanto eles são pequenos, enquanto eles são crianças. Não adianta nada você deixar passar esse tempo onde eles estão aprendendo as coisas, você deixar passar esse tempo e você tentar corrigir ele na adolescência. Se você tentar corrigir seu filho na adolescência, você vai passar vergonha, você vai passar muita raiva diante deles. Eu mesmo, por experiência própria, tenho aprendido isso ao longo dos anos. Tenho 2 filhos, tenho a Isabela com 16 hoje e o Gabriel com 12 anos. Querido, quando era mais pequeno, quando eles ainda eram menores, era mais fácil de inculcar as coisas, de ensinar as coisas para eles. Hoje, querido, que eles já estão numa fase da adolescência, é mais difícil estar corrigindo, estar educando nosso filho nessa fase da adolescência, que alguns dizem que é a fase da aborrecência. A segunda lição, querido, que Salomão nos ensina aqui, depois de dizer que correção tem prazo de validade, ele nos alerta que nós não devemos
espancar nossos filhos. Nós não devemos tentar corrigir, ensinar eles através da brutalidade. Olha o que Salomão diz aqui em Provérbios 19, 18, agora a parte B do versículo. Não exceda a ponto de matá-lo. Eu vou ler a parte inteira para você entender. Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Às vezes, querido, é necessário usar a vara como correção. Às vezes é necessário você dar uns tapinhas como correção. Mas o que corrige e que ensina nossos filhos não é o medo da nossa vara, mas sim o conteúdo da nossa correção. Muitas vezes, querido, nós batemos, nós espancamos nossos filhos e eles nem sabem o motivo por que está apanhando. Existem pais, querido, que gritam, que espancam os seus filhos, mas que nunca conversam com eles. Amanhã eles vão fazer o mesmo na sociedade, na escola, porque eles aprenderam dentro do lar que eles devem ensinar através da brutalidade. Querido, existem pais que, em vez de usar brutalidade, eles conversam com seus filhos, com educação. Por exemplo, temos um irmão na nossa igreja, né? Nós chamamos ele de Zé, e ele passou a maior parte da sua vida na cidade, na capital, em São Paulo. E ele disse para nós que ele sempre corrigiu os seus filhos através de um bom diálogo. Ele nunca usou a brutalidade com seus filhos, e hoje os seus filhos já cresceram, né? Hoje ele já é avô, mas ele ensinava os seus filhos através do diálogo. Veja, querido, o que diz aqui em Provérbios 22, versículo 6, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Note aqui, querido, que Salomão diz, ensine a criança. Aqui Salomão não disse, grite com a criança, espanque a sua criança, mas ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velho, jamais vai esquecer, né, dos princípios que você ensinou quando ela era criança. O meu velho amigo Zé hoje, né, ele, como eu já disse, ele já é vovô, e os seus filhos aprenderam o grande segredo do ensino, que é o quê? O diálogo. Queridos, só para estar concluindo a mensagem de hoje, jamais culpe as escolas, os professores, por aquilo que Deus deu a mim e a você como pai, pois educação, ela vem de casa. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus permitir.